Bem-vindos ao programa em entrevista. O Estado vai financiar o Banif com 1.100 milhões de euros. A operação de recapitalização do Banco Internacional do Funchal foi autorizada pelos acionistas por unanimidade, ou seja, por 76% dos votos dos participantes na Assembleia Geral. Na reunião magna desta quarta-feira, os privados também foram chamados a participar no aumento da capital social de 450 milhões de euros. A real situação do banco que começou na Madeira e as estratégias para sair desta crise são um mote para a conversa com Jorge Tomé, Presidente da Comissão Executiva do Banif. Muito boa noite, Sr. Doutor. Por que razão o Banif teve a necessidade de capitalizar-se? O Banif teve a necessidade de capitalizar-se porque houve alterações regulatórias no sistema bancário principalmente nos últimos 2 anos, em que os rastros de capital dos bancos passaram de 4,5% a 5%, primeiro para 9% e depois para 10% mínimo. E, portanto, esta alteração regulatória obrigou a que os bancos tivessem que aumentar o seu rastro de capital pelo menos 5 pontos percentuais. Por exemplo, só para dar um exemplo, 1 ponto percentual no Banif de aumento do rastro de capital significa pelo menos mais 100 milhões de euros. Esta é uma razão de fundo. Além do mais, o rastro que o Banif vai trabalhar no futuro vai trabalhar com uma margem de capital para além dos 10%. Portanto, vai arrancar com 10,5%, agora depois desta capitalização por parte do Estado, mas logo depois o aumento de capital por parte dos privados, o Banif vai ter um rastro de capital da ordem dos 12,5% mínimo. Portanto, este efeito dos 5% para os 12,5% representa mais de 700 milhões de euros de capital. Isto quer dizer que o Banif não tinha, digamos assim, reservas suficientes para fazer face às suas necessidades? Não, o Banif, como todos os bancos, no passado, trabalhou sempre com um rastro de capital normal, que era os 5%, que eram os rastros exigidos. O Banif até tinha um bocado mais. E, portanto, os bancos operavam com esse rastro de capital. Portanto, fruto agora destas alterações regulatórias, todos os bancos tiveram que aumentar o seu rastro de capital. Essa foi a razão de fundo. Obviamente que, depois desta crise financeira que começou em 2008, os bancos que expandiram muito os seus balanços de 2000, principalmente a partir do ano 2000 até 2007, houve uma expansão significativa do balanço dos bancos e aí também, em virtude de uma política de crédito muito expansionista, os bancos criaram alguns problemas de balanço que estes balanços foram objeto de auditorias extensas e que os auditores, obviamente, recomendaram que se criassem provisões e imparidades para fazer face a estas perdas potenciais. E isto, obviamente, que afeta a situação líquida dos bancos. Afetando a situação líquida dos bancos, obriga também aumentos de capital. E, portanto, no caso do Banif, que foi um banco que foi objeto de um grande escrutínio por parte de auditorias, por uma empresa internacional, foi uma empresa que foi contratada pelo Banco de Portugal, pelo Ministério das Finanças, pelas entidades da Troika. Depois de ter feito essa auditoria, bastante extensa, recomendaram registros de provisões para fazer face a situações de balanço, nomeadamente crédito imobiliário e crédito em geral às empresas, muito significativas. O que fez com que o rastro de capital, para além da imposição regulatória, teve também de ser corrigido por força dessas provisões. E daí este aumento de capital, primeiro de 700 milhões de euros por parte do Estado, mais os 400 que é este empréstimo, que vai ser amortizado a curto prazo, e depois o aumento que vai ter lugar no primeiro semestre deste ano por parte dos investidores privados. Dr. Jorge Tomé, qual é o montante das perdas potenciais? Estamos a falar da ordem dos 400 milhões de euros. Como é que tenciona ou pensa resolver esta questão ou recuperar parte destas perdas potenciais? Temos tomado medidas muito concretas nesse sentido. Isto muito tem a ver com o crédito vencido. E, portanto, nós montamos uma unidade de recuperação de crédito que tem tido resultados muito bons, já teve em 2012. E, portanto, esta unidade especial de recuperação de crédito tem por objetivo não só recuperar o crédito que já está vencido, como antecipar situações de crédito que
poderá vir a ter problemas no futuro. Portanto, pela experiência que nós temos e à luz da informação que já temos de 2012, estamos em crer que muito destas perdas potenciais vão ser transformadas em ganhos potenciais. Não se pode falar de prejuízos efetivos para já? Não há prejuízos efetivos, há perdas potenciais que foram registadas patrimonialmente por razões prudenciais. São perdas que têm a ver com esta conjuntura de crise, digamos assim, que afetam mais ou menos a generalidade das empresas, é isso? Exatamente, e nomeadamente ativos imobiliários e ativos ligados ao setor da construção. Quando é que espera recuperar estas perdas potenciais ou parte destas perdas potenciais? Há alguma meta? Não, a meta é nos próximos 3 anos termos isso praticamente resolvido, não é? Portanto, é um processo lento, mas já em 2012 fez-se muita recuperação e estou convencido que agora em 2013 vai ser o ano mais forte da recuperação. Depois, enfim, entra-se um pouco em velocidade de cruzeiro na atividade desta unidade, não é? O mercado imobiliário viveu acima das possibilidades, é isso? Enfim, um bocadinho. Temos que admitir isso, que os bancos financiaram muita atividade imobiliária que, em parte, deveria ter sido financiada por capitais próprios, dos próprios promotores imobiliários. Mas eu tenho que dizer que em Portugal não houve uma bolha especulativa imobiliária. Muitas vezes fala-se nisso e compara-se com a Espanha e não tem comparação possível. Por exemplo, em Espanha construíam-se mais casas que quase toda a Europa junta, não é? Portanto, não aconteceu nada disso em Portugal. Não. O senhor recusa sempre falar num processo de nacionalização, mas esta injeção de 1.100 milhões de euros por parte do Estado representa o quê? Representa o reforço dos capitais próprios do banco. Temporariamente, o Estado vai estar no banco. É um mecanismo, é um instrumento que a Europa desenhou para fazer face a estas alterações regulatórias e à crise que aconteceu na Europa a partir de 2008. E, portanto, são mecanismos de apoio aos bancos, mas são mecanismos de apoio temporários. Têm de ser amortizados num período de tempo e têm associado um rendimento da ordem dos 10%, que é um rendimento confortável para o Estado, e que são instrumentos, de facto, têm que ser amortizados. Tem que ser amortizados. O capital, propriamente dito, tem que ser amortizado em 5 anos, e o tal empréstimo temporário tem que ser amortizado, no caso do Banif, tem que ser amortizado em 2013 e 2014. Se não houvesse esta intervenção, digamos, do Estado, era inviável a continuidade do Banif? Não, o Banif sempre operou normalmente. Foi um banco que teve sempre uma atividade perfeitamente normal, sem nenhuma perturbação. O Banif, no ano 2013, mesmo não estando a cumprir os rácios que era obrigatório, teve sempre uma atividade normalíssima. Subiu os depósitos, até foi ao mercado financeiro internacional o ano passado, com uma operação que fez no mercado financeiro internacional. Foi, aliás, a primeira feita em Portugal. Depois apareceu mais tarde o BES e a Caixa a fazerem 2 boas operações no mercado financeiro, mas o Banif foi o primeiro banco a fazê-lo em setembro do ano passado. Portanto, o Banif teve sempre uma atividade normalíssima. Agora, em termos regulamentares, face às novas imposições, o Banif não cumpriu os rácios de capital. E por isso, o Estado, tal como aconteceu no BPI e no BCP, capitalizou os bancos e depois há uma segunda tranche destinada aos privados para reforçar o poder dos privados no banco. Portanto, o banco é privado e vai continuar privado. O Estado tem 99% do capital, mas, digamos assim, não manda no banco, no Banif. Não, o Estado tem 99% de capital nesta fase transitória. Porque é uma fase transitória de muito curto prazo, estamos a falar de meses, porque nós temos que ver esta capitalização do Banif como uma única operação em 2 tranches. Portanto, se olharmos para esta operação de capitalização como uma única operação, mas em 2 tranches, uma primeiro pública e outra privada, obviamente que, analisando a operação como um todo, o Estado, de facto, não tem a maioria do poder de voto. O Banif pediu apoio ao Estado, assim como também o BPN. O senhor recusa comparar os 2 bancos e as 2 situações. Porquê?
São bancos, para já, em contextos completamente diferentes. O problema que aconteceu no BPN foi em 2009, suponho eu, e, portanto, fruto de um conjunto de situações que são sebejamente conhecidas em termos públicos. Portanto, estamos a falar, o Banif é capitalizado depois de uma crise financeira que começa em 2008, tal como foram capitalizados cerca hoje de 72 bancos a nível de toda a Europa. E em Portugal já foram o BCP, o BPI e a própria Caixa Geral de Depósitos. Portanto, são situações e contextos radicalmente diferentes. Depois, o Banif tem um perfil de grupo financeiro completamente diferente daquele que o BPN, na altura, tinha. O Banif é um grupo financeiro sólido, tem um perímetro de ativos bastante valiosos. O Banif é uma marca fortíssima, como se vê pela sua cota de liderança, tanto na região autónoma da Madeira como na região autónoma dos Açores, e alguns mercados internacionais junto das comunidades portuguesas. Portanto, é uma marca fortíssima. Por outro lado, tem um banco, que é um banco especializado em crédito ao consumo e ao financiamento automóvel, que é um banco que segue as melhores práticas de gestão nesta área, neste tipo de crédito especializado, a nível de todo o mundo. É um banco excelente, bastante rentável e bastante solvente. Depois, o grupo tem também uma companhia de seguradora, que é a quarta companhia no setor, é uma companhia altamente prestigiada, mais que centenária, bastante rentável e solvente. E ainda tem um banco de investimento que melhora bastante e contribui bastante para a cadeia de valor dos produtos do banco comercial. Portanto, estamos a falar de um grupo financeiro coerente, complementar e sólido. É um grupo financeiro que depende muito do mercado nacional. Não é um risco, nesta altura? Portanto, o mercado nacional, como os outros bancos, obviamente, tem a maior parte da sua exposição no mercado nacional. Portanto, o Banif opera em Portugal e está sujeito, obviamente, à conjuntura económica em Portugal, assim como nos outros mercados. Portanto, disso não podemos fugir, não é? Portanto, agora, a conjuntura económica em Portugal, como nós sabemos, está sob a ajuda financeira, está com um programa de ajustamento, exatamente para corrigir os seus problemas financeiros, de excesso de endividamento, mas nós esperamos uma viragem na conjuntura económica já em 2014 e, portanto, o Banif tem que saber operar de acordo com uma conjuntura em que a procura, de facto, foi reduzida. O Banif lidera o mercado da imigração. Nota que há confiança dos imigrantes para continuar a depositar em Portugal? Absolutamente. Aliás, as receitas de imigração têm subido. É engraçado. Isto é mais um sinal que o sistema financeiro português é um sistema financeiro fiável, bastante resiliente, em que os depositantes têm total confiança. Portanto, isso tem-se verificado de uma forma geral. As receitas de imigração têm subido nos últimos anos, exatamente nos anos da crise financeira, subiram e continuam a subir, e o Banif tem tido a total confiança dos seus depositantes nessas comunidades. Tem a liderança, nomeadamente, na Venezuela e na África do Sul, e tem uma cota muito representativa nos Estados Unidos e no Canadá. Há 1.100 milhões de euros para pagar. Os contribuintes e os depositantes podem ficar descansados que todos os acordos vão ser respeitados por parte do Banif? Tu leva a crer que sim, porque, esta capitalização insere-se dentro de um projeto estratégico do Como é que vai ser feito o aumento de capital? O aumento de capital em quantas fases? Não, esta fase do Estado vai ser feita já, mas, respondendo concretamente à sua questão, portanto, esta capitalização insere-se dentro de um projeto de mudança do Grupo Banif. O Grupo Banif fez ontem 25 anos, já é uma data bastante importante, e, portanto, vai começar um novo capítulo da sua história. Tem um projeto estratégico que foi desenhado, começou a ser implementado o ano passado, tem basicamente 5 programas, um dos programas é a capitalização do grupo, e este projeto estratégico foi validado pelo BCE, pela Comissão Europeia e, portanto, e pelo Banco de Portugal e pelo Ministério das Finanças. E estas entidades ainda socorreram-se de entidades consultoras externas, internacionais, que validaram o projeto estratégico do Banif. Esta é a primeira razão de fundo. Segunda razão, este dinheiro que o Estado vai envolver no Banif vai ser destinado à compra de dívida do próprio Estado. Portanto, o Estado envolve os 700 milhões e com os 700 milhões vamos comprar a dívida pública.
e depois os privados vão ter um aumento de capital com mais 450 milhões, que também vai ser destinado à compra da dívida pública portuguesa. Portanto, há aqui o Estado, só por isso, fica com o seu investimento coberto. É o que nós chamamos na gíria financeira, é uma operação financeira feita pelo Estado, que está quadrado com a própria dívida do Estado. E quando é que o Estado deixa de ser acionista do Banif? O Estado deixará de ser acionista do Banif em 2017. Esse é o plano de pagamentos do empréstimo, é isso? Exatamente. Que garantia dá aos acionistas e aos contribuintes que este é um negócio seguro? Volto a insistir nesta pergunta, porque é muito importante para quem investe nesta altura. Pelas razões que eu já referi, portanto, isto obedece a um projeto estratégico que foi escrutinado e validado por estas entidades internacionais, a primeira razão. Este projeto, para além de ter sido validado e escrutinado, foi objeto de vários stress tests e passou em todos os stress tests. E depois, o próprio dinheiro do Estado, como eu digo, como já referi, é para investir na própria dívida pública. Portanto, se o Estado cumprir e a dívida pública continuar a ter a trajetória altamente positiva que tem tido, o Banif vai fazer um bom investimento comprando dívida pública e, portanto, o Estado, ao amortizar a sua própria dívida, obviamente está a amortizar-se ele próprio com este investimento que está a fazer no Banif. O senhor é uma pessoa otimista, neste caso? Não sou otimista, portanto, nós temos que seguir os critérios de prudência, que estes estudos são objeto. Temos que fazer a leitura do mercado financeiro, a leitura do mercado macroeconómico, da economia real, e, portanto, estabelecer estratégias, estabelecer planos, medidas concretas de gestão, e, portanto... Quais são as perspectivas de crescimento? Perspectivas de crescimento, nós elaboramos todo este plano dentro de um cenário macroeconómico algo adverso. Portanto, prevemos para este ano um crescimento da economia, que é, no fundo, é a previsão do Banco de Portugal, e depois Portugal começa a crescer a partir de 2014. Portanto, há um ponto de viragem em 2013. Portanto, o Banco vai fazer da sua recuperação, vai ter que fazer uma requalificação dos seus ativos de forma a torná-los mais líquidos e por isso passa muito por programas de desalavancagem de ativos, que já começou em 2012, como é óbvio, para tornar os ativos mais qualificados e mais líquidos. E depois vai ter uma política de crédito, também já começou, reorientada de forma diferente, muito orientada para pequenas e médias empresas, mas de apoio ao ciclo de exploração das pequenas e médias empresas. E tem todo um projeto depois de redução de custos, que também já começou em 2012 com bastante sucesso. Esse programa vai continuar em 2013. Operou também uma reestruturação societária, aliás foi um programa, foi condição precedente para este aumento de capital. Essa simplificação da estrutura societária permitiu que o banco reduzisse custos, que tivesse um sistema de informação bastante mais fiável e muito mais chamado time to market, muito mais atempado. Portanto, há aqui um conjunto de programas que fazem parte do projeto estratégico do banco, que lhe vai permitir recuperar todo o seu produto bancário e estabelecer os níveis de rentabilidade adequados para rentabilizar o capital dos acionistas e tornar o banco perfeitamente viável, que já é e sempre foi, mas ainda vai ser mais viável e mais rentável. Está convencido que os acionistas vão aderir a esta segunda fase, ou aliás a este aumento de capital na ordem dos 450 milhões de euros? Tudo leva a crer que sim, portanto nós fizemos estudos aturados nesta matéria, fizemos muitos contactos com o mercado, portanto temos aqui uma percepção hoje do mercado nessa matéria. Nós partimos para esta operação já com cerca de metade destes 450 milhões de euros mais ou menos assegurados, que já é um bom ponto de partida. Depois há toda um quadro positivo no mercado financeiro. Nós verificamos que na frente europeia as coisas estão muito mais clarificadas, por várias razões.
Depois já o risco de Portugal melhorou significativamente. Nós não podemos descurar este aspecto. O risco de Portugal, que é percepcionado nos mercados internacionais, hoje é totalmente diferente do que era há 6 meses atrás. Eu costumo dizer que quem investiu na dívida pública há 6 meses ganhou pelo menos 50%. Hoje, os investidores financeiros qualificados internacionais, fundos de investimento, nomeadamente private equities, hedge funds, etc., começaram a abrir risco Portugal. E, portanto, daí a trajetória muito positiva que tem tido a dívida pública portuguesa através dos yields. Este facto é muito relevante, porque abre risco por parte destes investidores, risco português, nas suas alocações dos seus ativos, e o facto dos yields da dívida pública estarem a baixar, isto não é só a nível de Portugal, mas também de outros mercados, vai fazer com que haja muita deslocação de investimento de ativos de renda fixa para ativos de renda variável, são ações. Este é um outro dado extremamente significativo que faz com que nós acreditemos que o aumento de capital do Banif na segunda tranche vai ocorrer num bom período. Portanto, temos aqui vários sinais. O senhor disse logo após a Assembleia Geral do Banif que queria neste processo que as ações do Banif fossem um grande título no PSI 20. Como é que isto se faz? Porquê é que transmitiu esta ideia para os acionistas? Porque o Banif já é um título do PSI 20, mas com esta operação, que é uma operação de grande magnitude, estamos já a falar de um aumento de capital de 450 milhões de euros, vai fazer o título bastante mais líquido, muito mais representativo, e estamos em crer que vão ocorrer aumento de capital, muitos fundos internacionais, para além de investidores nacionais, obviamente, uma vez que este aumento... Estamos a falar de investidores angolanos? Por que não? Portanto, nós vamos fazer um roadshow em vários mercados, provavelmente também iremos a Angola, e, portanto, todo o capital é muito bem-vindo. Fala-se que o BES pode participar com 50 milhões de euros. Como é que vai ser feita esta participação? O BES, ao entrar nesta operação, entra numa modalidade de tomada firme. Não entra como acionista? Não entra como acionista. É bom esclarecer este aspecto. O BES poderá vir a tomar firme 50 milhões de euros e, se o fizer, o que vai depois fazer é colocar estas ações nas suas redes comerciais, nos seus investidores, nos seus depositantes, etc. Portanto, o BES certamente não vai ficar acionista do Banif. O programa de redução de custos do Banif vai implicar muitos despedimentos? Não. O programa de despedimentos nós já o fizemos. Portanto, nós fizemos um programa de despedimentos o ano passado, foi público, com cerca de 300 pessoas. Esse programa está praticamente terminado e, portanto, em matéria de despedimentos, ficamos por aí. Temos é que terminar esse programa. Agora, vai continuar a haver uma redução de custos em outras rúbricas. Nós, no ano passado, esse programa começou em 2012, com bastante sucesso. E vai continuar em 2013. Portanto, nós queremos, de facto, aumentar a eficiência do grupo e estamos a fazê-lo por essa via. Obviamente que isso passa por redução de custos diretos e passa também por redesenho de processos internos do banco, de procedimentos, introduzindo alguma inovação e, portanto, toda a eficiência do grupo vai ser radicalmente alterada de forma a que o cost, chamado cost to income, melhore substancialmente. Essa alteração radical, pelo menos a avaliar pelo que está inscrito no projeto de reestruturação para este ano, vai implicar uma redução de 35 milhões de euros. Implica também o fecho de algumas delegações, de algumas sedes bancárias? A ver, o que nós já fizemos nessa matéria está praticamente feito. Nós, no ano passado, praticamente reduzimos 40 balcões, 41 ou 42 balcões. É provável que ainda haja alguns ajustamentos nesse domínio. Ainda não temos o desenho final disso, mas é provável que ainda haja alguns ajustamentos. Podem fechar quantas delegações? Neste momento não tenho esse número. Eu diria que
Pode haver, mas já é um encerramento marginal. A sede do banco vai permanecer no Funchal? Não, isso nunca esteve em causa. Quantos clientes tem o Banif? O Grupo Banif tem cerca de 500 mil clientes ativos. E é possível captar mais clientes nesta conjuntura? Um dos programas do nosso projeto estratégico passa exatamente por isso, por uma nova política de captação. Porque nós vamos ter de melhorar muito a margem financeira, e a margem financeira tem duas componentes. Tem a margem ativa, que está muito ligada ao crédito, depois tem a margem passiva, que está ligada à captação de depósitos. E na captação de depósitos nós temos determinadas medidas em curso. Uma foi fazermos uma segmentação das redes, foi a primeira medida. A segunda medida foi fazer um esforço adicional de investimento e de reorientação das nossas redes internacionais de captação, junto das comunidades portuguesas. Há muitos empresários que se queixam da falta de acesso ao crédito. Como acha que os bancos podem ajudar as empresas que necessitam de crédito para investir e para garantir os seus postos de trabalho? Com estas capitalizações, os bancos estão muito mais preparados para fazer mais crédito. Portanto, os bancos hoje estão muito mais preparados para fazer mais crédito, estão capitalizados. Primeira razão. Segunda razão, os bancos melhoraram substancialmente aquilo que se chama, que foi um dos outros rácio que tiveram que cumprir, que é o chamado rácio de transformação, que é o balanceamento entre depósitos e crédito. O sistema financeiro português arrancou em 2010 com um rácio muito elevado, muito desequilibrado, cerca de 160%. O objetivo era atingir 120% no final de 2014. Eu diria que o sistema financeiro português já cumpriu praticamente esse rácio. Estou convencido que no final de 2012, logo que tenhamos os números, esse rácio estará por volta dos 126%, 127%. Estamos muito próximos já do objetivo que tínhamos que cumprir em 2014. Portanto, os bancos hoje têm, tanto do lado da liquidez como do lado do capital, condições para apoiar bastante mais a economia. Ainda falando em termos de rácios, qual é o rácio de incumprimento por parte das empresas portuguesas? Isso depende muito do banco para banco, né? Portanto, mas subiu muito fruto desta crise. Aqui na Madeira também? Aqui na Madeira também, embora nós, na Madeira, nós temos um rácio de incumprimento relativamente baixo comparado com os outros. E mesmo dentro do grupo Banif, o rácio de incumprimento na Madeira, assim como nos Açores, é o mais baixo do Banif. Na Madeira, o Banif financiou algumas obras que estão agora paradas, entre elas está a construção do Hotel Savoy. Qual deverá ser a estratégia do banco para recuperar ou ajudar a alavancar e a retomar estas obras? Alavancar, obviamente, que nós temos de agora sermos mais seletivos na concessão de crédito, todo crédito de médio e longo prazo. Porque o enfoque do Banif em matéria de política de crédito é apoiar o ciclo de exploração das empresas, ou seja, ter produtos de crédito ligados ao apoio à exploração das empresas. Portanto, são produtos de crédito de curto prazo, de elevada rotação, portanto, apoiando o ciclo de exploração das empresas. O Banif não vai estar enfocado no crédito a médio e longo prazo. Vamos fazer, sim, crédito a médio e longo prazo, que é ligado ao ciclo de investimento das empresas, mas mais com produtos de mercado de capitais de renda fixa. E também ligado aos instrumentos de capital de risco. O Banif, portanto, financiou algumas empresas que neste momento não sei se estão a pagar ou não, mas perante este cenário, perante as obras paradas, é possível que o Banif tente renegociar, digamos assim, esta dívida junto dos empresários e das empresas? Nós temos feito reestruturação dessas dívidas, reforçando garantias e ajustando o serviço da dívida ao cash flow provisional desses projetos. Nesta conjuntura de crise é possível que as taxas de juros venham a aumentar ou não? Não, as taxas de juros subiram muito. Por força deste reequilíbrio que a economia portuguesa teve que fazer em termos de reduzir o seu endividamento. Portanto, a tendência é de baixar as taxas de juros. Porque isso, obviamente, que se as taxas de juros da dívida pública, que é o barómetro, que faz o efeito demonstrativo para os outros segmentos do mercado de dívida, se as taxas de juros da dívida pública a médio e longo prazo estão a baixar, isso vai ter um efeito positivo também no financiamento
por parte dos bancos às empresas de médio e longo prazo. O Banif tem condições para gerir o património que eventualmente possa ser entregue, principalmente o património imobiliário? O Banif criou uma unidade altamente especializada na recuperação de ativos imobiliários e, portanto, está a fazer o seu trabalho e com também bastante sucesso. Em termos, a maioria dos bancos, aliás, precisou da ajuda do Estado. O que é que falhou aqui? Falta de supervisão do Banco de Portugal? Foi isso? Não, esta crise financeira foi uma crise que apanhou todos os agentes económicos, supervisores e reguladores foi uma crise muito imprevista, né? Portanto, ninguém conseguiu calcular bem o impacto desta crise. Portanto, isto não só falha toda a gente. Portanto, não foi só dos supervisores nem dos reguladores. Os próprios agentes económicos falharam, o próprio Estado falhou, porque muito da expansão do crédito vem pela via do próprio Estado, não é? Dos déficits públicos, e, portanto, houve aqui uma falha transversal de todos os agentes económicos, sejam os reguladores, sejam agentes económicos diretos que trabalham com empresas, ou o Estado também acaba por ser um agente económico, não é? É regulador, mas também é agente económico. O Banif, como muitos bancos portugueses, financiaram o Governo Regional da Madeira. Perante este plano de ajustamento económico ou financeiro, a instituição Banif está agora mais descansada, não corre qualquer risco perante a dívida da Madeira? Não, a dívida da Madeira foi reestruturada, como nós sabemos, e, portanto, muito do financiamento também que nós fizemos às empresas aqui na Madeira, essas empresas estavam, por sua vez, respaldadas com o risco da região. E, portanto, a situação financeira da região foi reestruturada e, portanto, está tudo normal e tudo bem. Está tudo regularizado com o Governo Regional? Está tudo regularizado com o Governo Regional. Quais são os grandes desafios que se colocam à economia portuguesa nesta conjuntura? Os desafios da economia portuguesa, a economia portuguesa, eu acho que tem que melhorar a economia portuguesa está a ser ajustada, não é? Força do excesso de endividamento que criou. Portanto, nós não podemos contar muito com a recuperação da economia portuguesa por via da procura gerada por déficits públicos. Portanto, não há margem para isso. Temos de fazer a consolidação orçamental, está a ser feita. Portanto, a economia portuguesa só pode recuperar pela via das exportações, que tem crescido bastante, e pela via do investimento. A formação bruta de capital fixo não pode ter variações negativas, como tem tido nos últimos anos. E isso é que é preocupante. Portanto, há que criar mecanismos, instrumentos que estimulem o investimento privado. E acha que esses mecanismos passam pelas medidas que estão a ser impostas pela Troika? Como é que olha para este plano de austeridade imposto de fora para Portugal? O plano da Troika está a ser implementado, há também algumas reformas estruturais que estão a ser implementadas enfim, queremos que este plano vai dar os seus resultados a prazo. Agora, temos que ir um bocadinho além do plano da Troika, né? Portanto, temos que perceber que a taxa de variação do investimento tem baixado, estamos com níveis de investimento muito baixos na economia, o que pode pôr em risco o crescimento potencial do produto, o que é grave. O senhor é economista. Como economista, que medidas tomaria se estivesse nos lugares de decisão do país? Acompanharia melhor nesta fase, já que os bancos estão em melhores condições de apoiar o crédito da economia, juntamente com o sistema bancário, viria como é que poderia os bancos criar instrumentos de crédito a médio e longo prazo para a economia, para as empresas ligadas, obviamente, ao mercado, portanto, os chamados empresas de bens transacionáveis. Lançaria instrumentos juntamente com o setor privado, de capital de risco e lançaria instrumentos de empreendedorismo. E relativamente ao Centro Internacional de Negócios da Madeira, há quem diga que é um instrumento muito importante para a economia nacional, não só da região, mas também nacional. Partilha desta opinião? Absolutamente. Foi uma pena não ter acontecido o que aconteceu ao offshore da Madeira. Os bancos perderam muito com este impasse nas negociações com a União Europeia?
Os bancos perderam, enfim, os bancos obviamente que tiveram que se ajustar, não é? Como os estímulos fiscais, nomeadamente aos depósitos particulares, perderam os incentivos que tinham, os bancos tiveram que acompanhar os seus clientes e, portanto, tiveram que deslocalizar esse dinheiro para outras plataformas. No caso do Banif, perdeu muitos clientes? Não perdeu, porque nós acompanhamos esses clientes e, portanto, essas contas foram abertas, nomeadamente em Malta. Dr. Jorge Tomé, muito obrigado por ter vindo à RTP Madeira. Nós colocamos um ponto final no programa Entrevista. Assim especial, desejo o resto de um dia feliz.